pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de dinâmica e na aula de hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem importante, que é a quantidade de movimento ou momento linear. Mas daí eu falo sobre esses nomezinhos para você durante a aula, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. A gente vai conversar então sobre quantidade de movimento, que geralmente é representado pela letra Q maiúscula, pode aparecer às vezes com a letra Q minúscula, ou aparece também com a letra P, tudo bem? E você percebe, por esse símbolozinho aqui em cima das letras, que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Agora, eu também queria te alertar que a quantidade de movimento pode ser chamada de momentum linear, momentum mesmo, como eu acabei de falar para você, mas a maioria das questões chama simplesmente de momento linear. Então, se aparecer para vocês o termo quantidade de movimento ou momento linear, a questão está falando exatamente da mesma coisa, tudo bem? Bom, imagine o seguinte, eu tenho uma moto passando aqui, e essa moto passa, vou colocar ela de novo ali para vocês na tela, com uma determinada velocidade ali para a direita. E a gente sabe que essa moto, junto com a pessoa que está em cima, vai ter uma certa massa. A quantidade de movimento vai ser para a gente o produto da massa pela velocidade. Pessoal, agora olha só. A moto está indo para a direita. Então, se a gente quiser fazer uma representação bem certinha, a gente vai retirar essa seta que eu coloquei para vocês e vai usar um vetor para representar a velocidade. Então, eu estou colocando para vocês aqui o vetor velocidade. Agora, dá uma olhada lá na equação. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, eu posso dizer para vocês que o vetor quantidade de movimento ele é dependente do vetor velocidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, olha só. Se o vetor velocidade está para a direita, o vetor quantidade de movimento também vai estar para a direita. Então, olha só, a gente pode afirmar que o vetor velocidade e o vetor quantidade de movimento têm a mesma direção, ou seja, se um é horizontal, o outro é horizontal. E a gente pode afirmar também que eles têm sempre o mesmo sentido. Se um aponta para a direita, o outro está para a direita. Se um está para a esquerda, o outro também está para a esquerda. E assim por diante. Agora, voltando lá para a equação. Vamos conversar um pouquinho sobre unidade? No sistema internacional, a gente sabe que a massa é dada em quilogramas. E também no sistema internacional, a gente sabe que a velocidade é dada em metros por segundo. Então, para a gente, no sistema internacional, a unidade da quantidade de movimento ou do momento linear, como eu te falei, é a unidade da massa vezes a unidade da velocidade. Então fica para a gente assim, ó, fica quilograma vezes metro por segundo, tudo bem? Essa então é para a gente a unidade da quantidade de movimento. Até existe uma outra unidade que tem o mesmo significado do que quilograma vezes metro por segundo, mas a gente vai deixar para conversar sobre isso nas próximas aulas. Agora, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o significado dessa quantidade de movimento. Vamos supor que um corpo tem quantidade de movimento de 100 quilogramas vezes metro por segundo. Como a gente sabe que a quantidade de movimento é dado por massa vezes velocidade, poxa, Coelho, mas espera aí, agora você não colocou aquela setinha de vetor em cima do Q e em cima do V. Nesse caso agora, pessoal, eu estou preocupado só em determinar o módulo dela. Então a gente está determinando o quê? O módulo, o valor da quantidade de movimento, tá certo? Bom, mas vamos lá. Se a gente sabe que a quantidade de movimento tem que dar 100 kg vezes metro por segundo, significa o quê? Que eu posso, por exemplo, ter um corpo com massa 5 kg se deslocando a uma velocidade de 20 metros por segundo. Mas eu também posso dizer que, para conseguir uma quantidade de movimento de 100 kg vezes metro por segundo, eu posso ter um corpo de massa 40 kg se deslocando a uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Ou seja, eu tenho que lembrar que, por mais que seja uma grandeza vetorial e ela dependa em direção e sentido do vetor velocidade, na hora de determinar o módulo, que é o valor da quantidade de movimento, eu tenho que levar em consideração tanto a massa do corpo quanto a velocidade dele, tudo bem? E um detalhe, para fazer essa análise, a gente usou essa moto com uma pessoa em cima.
Mas muitas vezes a gente não vai usar um único objeto, um único corpo. Na verdade, muitas vezes a gente vai usar um sistema com vários objetos. E é isso que eu quero tratar com vocês agora. Então imagina o seguinte, eu tenho dois objetos ali, esse eu vou chamar de objeto 1 e esse eu vou chamar de objeto 2. E vamos supor que o objeto 1 está se deslocando com a velocidade v1 para cá, e que o objeto 2 está se deslocando com uma velocidade v2 para cá, tudo bem? Se a gente for representar os vetores quantidade de movimento, eu vou te dizer o seguinte, então, ó, que a quantidade de movimento Q1 está aqui, com a mesma inclinação da velocidade v1, e que a quantidade de movimento Q2 vai estar, por exemplo, aqui, com a mesma orientação do vetor velocidade v2. Agora, se eu quero a quantidade de movimento do sistema Q, eu vou somar Q1 com Q2, só que dá uma olhada nesses símbolos que a gente está colocando. Eu não posso esquecer que esses símbolos aqui significam que a gente está falando sobre vetores. E aí, se a gente voltar lá nas aulas de vetores, quando eu quero somar dois vetores, eu posso usar vários métodos. Um que eu vou sugerir para vocês, que a gente use aqui, era aquele tradicional trombinha no rabinho. Então, olha só, se eu quero somar Q1 mais Q2, primeiro vamos pegar Q1, que está aqui. E aí eu vou representar para vocês aqui, então, o vetor Q1 exatamente igual ao vetor que eu já tinha representado junto com o corpo 1. E na hora de somar, lembra que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar a trombinha de um no rabinho do outro, certo? Então, aonde termina o vetor Q1, eu vou desenhar para vocês aqui o vetor Q2. Agora, a gente aprendeu que para achar o vetor resultante, o vetor soma, que é a quantidade de movimento do sistema, é só a gente desenhar um vetor da onde tudo começou até onde tudo terminou, ou seja, do rabinho do primeiro até a trombinha do último. Então, aqui vai estar para a gente o nosso vetor quantidade de movimento, tudo bem? Daí você vai me dizer, poxa, Coelho, mas espera aí, e se eu quiser calcular o módulo desse vetor? Aí a gente vai ter que usar tudo que a gente aprendeu lá nas aulas de vetores, tudo bem? Bom, vamos resolver um exercício para a gente fixar bem esse conteúdo. Um corpo se move com uma energia cinética igual a 1000 joules. Sabendo que o módulo da sua quantidade de movimento é igual a 100 kg vezes metro por segundo, calcule a massa desse corpo. Opa, peraí, você viu que esse exercício já misturou tudo que a gente aprendeu, né? Ele falou de energia cinética, falou da quantidade de movimento, passando para a gente os módulos, os valores, e quer que a gente calcule a massa do corpo. Bom, hoje a gente aprendeu que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A questão quer que a gente encontre a massa, deu para a gente a quantidade de movimento, mas não deu para a gente a velocidade. Mas tem uma outra informação que ela passou, que foi a energia cinética. Vamos relembrar a equação da energia cinética, que energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ele deu para a gente a energia cinética, quer que a gente encontre a massa, e não deu para a gente a velocidade. Opa, peraí, eu não sei massa e não sei velocidade, mas eu tenho duas equações e duas incógnitas, então a gente pode montar um sisteminha e resolver isso aí. Vamos começar a trabalhar um pouquinho nessa equação da energia cinética? Olha só, a gente pode dizer que energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado. É a mesma coisa que massa vezes velocidade ao quadrado é V vezes V. Isso dividido por 2. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. M vezes V. Esse M vezes V, eu posso dizer para vocês que é a nossa quantidade de movimento. Então, eu posso escrever o seguinte, olha só. Energia cinética. Foi dado para a gente que a energia cinética vale 1000 joules. Então, eu vou colocar para vocês aqui 1000 é igual a quantidade de movimento. Foi dado para a gente que a quantidade de movimento vale 100 kg vezes metro por segundo. Então, aqui no lugar do que eu vou colocar 100, daí vezes a velocidade, dividido por 2. Daí você vai dizer, poxa, Coelho, mas espera aí, eu não entendi direito esse 100. Esse 100 já é o produto M vezes V, que é a nossa quantidade de movimento, tá certo?
Bom, agora eu posso simplificar 2 zeros desse lado com 2 zeros desse. E esse 2 que está dividindo a velocidade vai lá para o outro lado multiplicando. Agora olha só, do lado direito sobra só a velocidade, e lá do outro lado o 2 vai multiplicar o 10, vai dar 20. Então a velocidade é 20 metros por segundo. Agora que a gente já sabe o valor da velocidade, é só a gente substituir na equação da quantidade de movimento que a gente vai encontrar a massa, que é o que a questão pediu. Então vamos lá, quantidade de movimento foi dado para a gente que vale 100 kg vezes metro por segundo. A massa é o que eu quero achar, e a velocidade com a qual o corpo se desloca é 20 metros por segundo. Aí, na hora de encontrar a massa, eu posso simplificar um zero de cada lado, e aí posso pegar esse 2 que sobrou e levar ele lá para o outro lado, dividindo. E aí vai ficar para a gente 10 dividido por 2, que é igual a 5 kg. Essa é a massa do corpo que a gente estava procurando, tudo bem? Pessoal, e é isso que a gente tinha para conversar sobre quantidade de movimento. Um assunto relativamente tranquilo, só que a gente vai precisar bastante de tudo que a gente estudou hoje para as próximas aulas, tá certo? Tchau e até lá!